Olá, graça e paz, meus amados, queridos irmãos e meus amigos, bom dia para você. E assim vamos seguindo com as nossas devocionais, meditando na bendita palavra de Deus que é infalível, que é inerrante, que é absoluta, essa palavra que é divina, que é inspirada, palavra de Deus para mim e para você. E em meio a todas as nossas questões, vamos seguindo firmes na presença do nosso Senhor. Então, eu quero hoje ler com você a palavra de Deus que está no livro do Gênesis, capítulo 27. Aqui nós encontramos a história de Rebeca, e eu vou ler a partir do verso 6 até o verso 10. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: tragam a caça e façam a comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Amém. Aqui está a história de vida de Rebeca. Meus amados, queridos, aqui nós temos a história de vida de uma mãe que usou de preferência, predileção, agiu ali de maneira equivocada em relação aos seus filhos. Ela era mãe de Esaú e de Jacó, mas ela tratou com muito mais cuidado, atenção, zelo, carinho Jacó. E aqui ela orienta Jacó a cometer um erro, fazer uma coisa que era desonesta, agir de forma errada. E aqui nós vemos uma mulher que faz com que o seu filho estivesse agindo com mau caratismo, não é? Então, uma mulher que leva o seu filho ao erro, ao engano, à falsidade, ao fingimento. E assim, então, a palavra de Deus diz que ela ouviu que Esaú seria abençoado por Isaque. A bênção cabia ao primogênito. Sabemos que ele tratou a primogenitura com desdém, com desleixo, não quis saber, né, desse aspecto importante naquele contexto. Mas aqui nós vemos a realidade de uma mãe que leva o seu filho a cometer o erro. É importante nós destacarmos que Jacó ficou com medo, Jacó ficou assustado, mas Rebeca disse: não fique preocupado, deixa que é comigo, eu sei o que estou fazendo, você vai lá e me obedeça. E aí então Jacó foi lá, depois ela colocou pelos dos animais em Jacó, fez aquela comida gostosa, pegou o casaco de Esaú, vestiu Jacó, e então ele se aproximou, e o pai ainda falou assim, o pai já não estava enxergando, já estava quase morrendo, e o pai falou assim: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E então, chega para cá, deixa eu cheirar. Aí sentiu o cheiro das vestes de Esaú, e aí, então abençoou Jacó. Abençoou Jacó com tudo que havia de bom e do melhor. E aí depois nós conhecemos a história, quando Esaú chega, o pai diz: o que aconteceu? E aí então ele percebeu que ele havia sido iludido, havia abençoado Jacó. Esaú ficou completamente transtornado, frustrado, revoltado e decidiu que mataria Jacó, o seu irmão. Olha só, o que uma mãe pode fazer? Sabemos que Jacó depois foi enviado para morar junto com a família, longe de Esaú, mas o ódio de Esaú, ele queria matar o seu irmão. Olha como que uma mãe pode promover a desgraça dentro da sua própria casa. Como que uma mãe pode levar a tragédia para dentro da sua própria casa. Como que as ações de uma mãe que não está refletindo ou analisando as suas ações pode destruir completamente a sua casa. É por isso que a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói, derruba com suas próprias mãos. Então, a lição que fica para mim e para você é que nós não podemos, de forma alguma, fazer com que outras pessoas estejam escolhendo o caminho do mal, o caminho do engano, o caminho do erro, não é assim, então, de maneira intencional, proposital da nossa parte. Também, quando nós vemos que muitas mães, à semelhança de Rebeca, continuam fazendo acepção em relação aos seus filhos,
filhos preferidos, em que recebe muito mais cuidado, atenção, carinho, zelo e tantas outras coisas. E outros são tratados com indiferença, com desleixo, com descaso. E assim, então, é lição importante para nós não dividirmos a nossa casa, para nós não destruirmos a nossa família. Então, são lições importantes para mim e para você. Pense nisso, reflita sobre isso, reflita sobre as ações de Rebeca e então o quanto que ela pôde provocar o mal dentro da sua casa. Assim, então, que Deus nos ajude para fazermos diferente do que Rebeca fez. Que Deus seja com você e com a sua família. Quero convidar você, vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos o Senhor nesta manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ensina, palavra que nos orienta, palavra que nos auxilia. Deus, para que em meio à nossa humanidade, Deus, o desejo de fazer coisas que agradam o nosso coração, Deus, de estarmos fazendo coisas que são erradas, de induzirmos pessoas a errarem também, mas que o Senhor nos ajude, Deus, para fazermos o que é certo, ensinarmos o que é certo, conduzirmos pessoas, seja da nossa casa ou não, a fazerem também o que é certo. Eu te peço que seja conosco, Deus, nos ajude. E assim, Deus, clamamos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, um dia de paz.